Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Chegou o São João e o melhor arraiá é aqui, na Central da Construção. Procurando por opções de porcelanato? Aqui tem. Tem chuveiro com grande pressão de água? Aqui tem. E acessórios para banheiro? Aqui tem. Onde tem tinta para todos os tipos de acabamento? Aqui tem. Rapaz, aqui tem tudo em um só lugar. Vem pro arraiá da Central da Construção. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Você já imaginou onde pode realizar o sonho de comprar sua moto 0 km? Na Maravilha Motos, a casa da Honda, em Patos. Aqui trabalhamos com motocicletas zeradas de alta performance, todas com estilo, tecnologia, conforto e segurança. Tudo o que você precisa para andar sobre duas rodas com a liberdade que merece. A Maravilha Motos ainda oferece diversos serviços, como a oficina para o cliente fazer reparos, revisão e conserto, além de peças originais da marca, capacetes e acessórios. Garanta já a sua moto 0 km aqui na Maravilha Motos, a casa da Honda, pertinho de você. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Deusimar Dias e estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje um convidado super especial, Pedro Santos, secretário de Cultura do Estado da Paraíba, para um bate-papo sobre políticas culturais, sobre a trajetória dele na cultura, as novidades no âmbito cultural aqui no Estado da Paraíba. Então já te peço, compartilha esse programa para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que está sendo discutido aqui. Se você está escutando através da Rádio Tabajara, se você está vendo através da Brisa TV, das plataformas digitais da TV Sol, YouTube, Facebook, compartilhe. Estamos recebendo hoje o nosso querido Pedro Santos, secretário de Cultura do Estado da Paraíba. Seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural, Pedro. Muito obrigado, Deusimar. Saudação especial aí para os nossos telespectadores, ouvintes, enfim, a você que está em qualquer lugar desse planeta, né? Afinal de contas, estamos na rede mundial de computadores
E sempre um prazer, né, poder estar chegando a Patos e agora atendendo a esse convite da Funes de estar participando contigo hoje. Pedro, você chegou na Secretaria de Cultura do Estado já como um foguete, né, tocando fogo, né, e agitando as políticas públicas, andando em todas as regiões do Estado. E eu queria que você falasse nessa primeira parte do programa um pouco sobre tua trajetória no mundo cultural, falar um pouco sobre a tua história até a chegada na Secretaria de Cultura do Estado. Bom, o que eu geralmente digo, né, principalmente nesse ano de 2023, é que 1/3 da minha vida está sendo dedicado à gestão pública, né? Porque a gente chegou em 2011 a convite de Chico César para assumir a então a assessoria de imprensa, né, da Secretaria de Cultura. Então 1/3 da minha vida está dentro do serviço público. Mas essa trajetória ela vem de antes, né? Assim, eu acho que vem inclusive antes mesmo de eu nascer, porque eu tenho um avô que é maestro, né? Maestro Pedro Santos, manauara, que veio para Paraíba na década de 50. Tenho uma avó, Dora Limeira, uma grande contista também, que vem de Itaperuá, né? A nossa família veio de Itaperuá, família por parte de mãe. E esse casal foi um casal que na década ali de 60, 70, 80... foi um casal que, para onde convergiu muita coisa, né, na produção cultural paraibana e principalmente em João Pessoa. Então a gente brinca dizendo isso, né? Eu estou hoje nessa função, meus primos são músicos, minhas tias são artistas, então a gente está na arte, está na cultura desde antes da gente nascer. E particularmente eu acho que o que veio me trazer até aqui foi justamente a universidade, né? Período de movimento estudantil, que foi onde a gente desenvolvia ações culturais, festivais de arte, né? Foi onde eu pude conhecer mais de perto também a produção cultural paraibana, dialogar com os artistas, com os grupos. E acredito que tenha sido a partir dessa experiência que eu fui dando os passos que fizeram eu chegar onde eu estou hoje, né? Como é que foi o convite? Porque assim, nós sabemos que pós-eleição sempre há nos bastidores ali um grande trabalho de partidos políticos, né, e lideranças políticas em relação a algumas vagas. Mas nós que atuamos na área de produção cultural aqui no Estado, nos bastidores havia quase que uma unanimidade, né, em relação à tua transição da FUNESC para a Secretaria de Cultura do Estado. Havia, claro, esses comentários, até pelo grande trabalho que você desenvolveu na FUNESC, mas assim, como é que foi para você receber oficialmente, né, esse convite, né, do governador João Azevedo? Qual foi a sensação? Rapaz, não foi nem combinada essa pergunta, mas a resposta eu acho muito interessante. Eu estava num sábado, estava no dia, eu acho que era dia 5 de fevereiro, se eu não me engano, eu estava em Itaperuá. Eu fui a convite de Érica Catarina, que é uma antropóloga, produtora cultural. Ela disse: Pedro, a gente está articulando para sair o boi de Seu Antônio. É um boi que não sai há muito tempo e com a pandemia Seu Antônio também ficou bem, né, broxoxô, como se diz. E a gente está querendo fazer um movimento para o boi sair. Você não quer vir a Itaperuá para brincar com a gente? Eu falei: ô Érica, eu vou. Peguei o carro de manhã cedinho, fui para Itaperuá. Cheguei em Itaperuá, tinha boi, tinha cambinda, tinha os caretas, né? Tinham várias manifestações carnavalescas. E aí, quando eu cheguei lá, a gente começou a fazer o percurso do boi, né? Pela feira, era dia de feira, era um sábado, dia de feira em Itaperuá. E a charanga foi tocando, o boi de Seu Antônio foi seguindo. E teve uma hora que eu falei pro rapaz que tava segurando o boi, eu falei: eu queria ser o boi um pouquinho, tu deixa? Aí ele: claro. Aí botei o boi, aquele calor de Itaperuá, né, do pingo do meio-dia, e fizemos o percurso. Acho que eu fiquei uns 40 minutos embaixo daquele boi, suando, mas me divertindo muito, brincando com as crianças. Quando chegou no final do percurso, que era já, né, a parte ali da dispersão, tinha umas tendas, eu cheguei, tirei o boi, abracei todo mundo, foi muito legal. Literalmente, quando eu tirei o boi, que eu cumprimentei todo mundo e agradeci a oportunidade da experiência, porque é uma experiência linda, né? Você brincar um boi de 70 anos, né? Quando eu peguei o meu celular, tinha uma mensagem do governador: Pedro, será que você não podia dar um pulinho aqui pra gente conversar? Aí eu falei: governador, eu até posso, mas me dê pelo menos 3 horas para eu poder chegar em João Pessoa. E acabou que, né, era final de semana, na segunda-feira a gente se encontrou e foi quando ele realmente fez o convite, né?
fez um convite, que é um convite que eu, inclusive, agradeço de público, né? Eu acho que uma honra muito grande poder estar somando. E essa foi a história, né, do convite. Eu acho que eu fui abençoado pelo Boi de Seu Antônio, em Itaperuá. Pois é. Pedro, as pessoas elas ainda estão muito acostumadas com a estrutura da cultura vinculada à educação. Então, muitos municípios ainda mantêm essa estrutura, Secretaria da Educação e Secretaria de Cultura nos municípios, né, e tal. Nas últimas décadas isso vem mudando, e essa mudança ela parte de uma concepção de que é preciso que haja políticas culturais mais específicas em relação à cultura. Como é a estrutura da Secretaria de Cultura, né, do Estado da Paraíba, né, para que as pessoas possam entender como é que funciona esses mecanismos, essas políticas públicas. Então, como é a estrutura hoje da Secretaria de Cultura do Estado? Bom, importante dizer, né, a Secretaria de Cultura aqui do nosso Estado ela foi criada em 2011, então ela é uma estrutura relativamente recente, né? E quando ela foi pensada, primeiro ela absorveu as estruturas regionais, como aqui no caso, por exemplo, a gente tem a FUNES, né, em Patos, nós temos a FUNESC em João Pessoa, a Fundação Casa de José Américo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Então, a Secretaria, quando ela surge, ela já abraça, né, essas instituições que nós chamamos de unidades vinculadas. E junto a isso, a Secretaria também nasce com uma capilarização regional, territorial, que a gente chama de articulações regionais. Então, a Paraíba ela tem 12 articulações regionais, e em cada uma das nossas regionais nós temos um servidor da Secretaria, do quadro da Secretaria, que atua muito como no popular, esse meio de campo, né, entre as demandas da região, né, e o diálogo com a Secretaria de Cultura. Então, a Secretaria ela nasce com esse dispositivo, né, com essa característica regionalista, de territorialização das ações. E, evidentemente, que cada gestor que passou pela Secretaria tratou isso de uma forma diferente, né? Então, Chico, por exemplo, foi quem criou a Secretaria, Chico César. Então, ele pensou essas pessoas, quem seriam essas pessoas, os perfis delas. Lau foi o segundo secretário, então ele já fez essa abordagem numa outra perspectiva, né? Dialogou num outro sentido, diferente de Chico. Cada um tem a sua perspectiva, o seu perfil de gestão. Damião, que foi o secretário mais recente, ele teve, né, um desafio muito grande, que foi a própria pandemia, né? Então, o trabalho de articulação é um trabalho basicamente de contato, né? De estar perto, de manter as cidades da regional conectadas, e ele teve que lidar com esse grande desafio. E eu chego na Secretaria agora também com esse desafio, mas o que eu costumo dizer, Deusimar, é que a minha trajetória no campo das políticas culturais, e eu acho que muito se deve a isso, é o fato de eu ter tido um diálogo muito forte com o interior do Estado, né? Assim, a minha trajetória, a minha bagagem, as minhas experiências, aquilo que eu acumulei para trazer hoje para a Secretaria de Cultura, decorre, e aí eu não tenho medo de dizer isso, decorre majoritariamente das experiências que o interior me proporcionou. Então, naturalmente, eu tenho um compromisso, né, firmado com o interior da Paraíba. Quando a gente começa a discutir a Lei Paulo Gustavo e eu digo, olha, 6ª Regional de Cultura, você já tem um recurso garantido aqui, decorre desse compromisso nosso, né, de pensar o território. Então, a Secretaria hoje ela é isso, ela é um organismo sediado em João Pessoa, que tem as unidades vinculadas a ela, tem os articuladores regionais e tem, né, agora também um gestor que traz o compromisso, né? Então, se eu pudesse dizer assim, o que é que eu penso para os próximos 3 anos, eu não teria dúvida de dizer que é territorialização das políticas públicas de cultura. Fazer Patos sentir mais essa política, fazer Cajazeira sentir mais, fazer Souza sentir mais, Catolé do Rocha, Princesa, enfim, todo o interior do estado, né? Isso é muito bom, aproveitar a oportunidade, né, para saudar a nossa querida presidente, né, Milena Brito, a presidente da Fundação Hernandes Sátiro, está aqui também nos estúdios da Fundação. Então, sinta-se abraçada, Milena, se quiser participar da conversa, fica à vontade, tá bom? Baseado nisso que você falou, é interessante porque eu acho que essa descentralização
ela é não só importante como essencial. E eu achei uma coisa muito bacana quando você assumiu a Secretaria de Cultura do Estado, que uma das suas primeiras ações foi lá em Sousa, né, junto à comunidade cigana. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre isso, porque essas comunidades elas precisam de uma atenção maior, né, principalmente pelo risco, né, que elas correm, né? Então, as comunidades ciganas, as comunidades quilombolas. Então, foi muito simbólico essa tua participação lá em Sousa, meio que abrindo os trabalhos, né, da tua gestão. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Nós tivemos aqui, na semana seguinte, a posse, né, a tomar posse na Secretaria, nós viemos a Sousa, fizemos essa primeira reunião com as lideranças ciganas daquela cidade. Sousa porque é justamente onde está, né, a maior porção de habitantes ciganos da Paraíba, né, que se autodeclaram ciganos. Fizemos no dia seguinte uma reunião similar com as lideranças quilombolas do sertão paraibano e na semana seguinte nós estivemos lá em Baía da Traição com os caciques potiguaras, né, os caciques potiguaras. Então, esse movimento nosso também foi um movimento político de dizer para essas populações que nós nos importamos, né? Que nós estamos atentos às questões, às demandas, aos anseios. E em Sousa foi muito bonito porque nós fizemos uma reunião muito proveitosa, muito produtiva. Inclusive foi dessa reunião que saiu o que nós realizamos agora recentemente, o evento chamado Festival Janinhar, Arte, Cultura e Conhecimento Cigano. Foi um festival construído com eles, né, e não para eles. Eles próprios usam muito essa forma de caracterizar o evento. Foi um evento realmente colaborativo, né, pensado junto. E essa reunião em especial ela foi muito bonita, porque no final eles fizeram uma oração, né, e os ciganos da Paraíba são da etnia Calon, e os Calon preservam ainda essa língua, é uma língua própria. E eles fizeram uma oração em Calon, eu achei muito significativo, porque não é algo que eles fazem corriqueiramente, né? Então, o Calon eles não ensinam, o Calon eles não publicam, não publicizam, mas fizeram uma oração meio que abençoando, né? E desejando sorte na caminhada. Então, esse movimento com os ciganos, com os quilombolas, com os indígenas, acho que reflete também esse entendimento nosso de ver que nós temos uma base, né, estruturante da cultura paraibana, que evidentemente vai ter a contribuição europeia com todo o seu legado, né? Mas invariavelmente você não pode esquecer de que nós tínhamos aqui uma série de povos e de origens distintas que precisam também ser reconhecidas, né? Então esse foi um movimento que a gente fez no sentido de conferir protagonismo, de assumir o compromisso e de dizer, olha, vocês importam, vocês existem e a gente está atento, né, aos anseios e demandas. É importante demais essas políticas públicas, né? Aqui na FUNES, nós mantemos também há 3 anos, assim como o programa FUNES Cultural, nós temos uma parceria com o jornal União, onde toda sexta-feira é publicado um texto de um autor local aqui da região. Esse texto é editado pela Fundação Hernando Sátiro e tem um espaço da FUNES chamado FUNES Cultural no jornal União. Toda sexta-feira é publicado um texto e nós já publicamos 125 textos nesses 3 anos. E um dos textos foi exatamente de uma pesquisadora daqui de Patos, Carolina Leal, sobre a comunidade cigana daqui de Patos. Então, é importante demais porque já publicamos texto do Tiago Rufino, dos Rufino lá de Pombal, que tem um trabalho fantástico lá. Então, assim, essas políticas públicas, quando funcionam, quando você percebe que eles estão buscando essa visibilidade, estão chamando essas discussões, assim, é gratificante, né? Principalmente porque eles querem isso, né? Eles querem isso, eles têm direito a isso. E no caso da perspectiva da arte e da cultura, rapaz, é muito rico. É muito rico você pegar o artesanato dos Rufinos, por exemplo. É absurdo você pegar o artesanato lá dos quilombolas de Dona Inês, Sérgio Teófilo, por exemplo. Sérgio Teófilo, para você ter noção, ele é o primeiro artesão do Salão do Artesanato a esgotar as peças. Todos os salões de artesanato. No de João Pessoa, quando teve no início do ano, eu fui para comprar uma peça dele, ele nem estava mais lá. Ele vendeu tudo e voltou para Dona Inês. E quando eu cheguei aqui em Campina Grande, só tinham 5 peças. Então, assim,
o trabalho que os rufinos fazem é um trabalho de excelência, né? Você também vai ter ali a Serra do Talhado, né? Em Santa Luzia, que tem um talhado urbano, tem um talhado rural, mas no urbano eles têm um espaço próprio para queima das peças belíssimas, muito bonitas e que tem um valor histórico e simbólico muito forte. Então, assim, os ciganos aqui em Sousa expressam muito bem a questão da dança, da música, são violonistas de mão cheia. Então, assim, a gente tem feito esse movimento, primeiro, no sentido de reconhecimento de direito, porque eles são sujeitos de direito, e também no sentido de dizer para a Paraíba e para o Brasil e para o mundo, olha só, o talento que essas pessoas têm e que merecem serem vistas, né? É nessa perspectiva, né? Eu acho que é juntar o simbólico, o histórico, mas sem perder de vista a possibilidade também do econômico, né? Eu acho que Sim. Eles têm um trabalho que não deixa a desejar a nenhum outro perfil e que merecem ter isso visibilizado também, né? Pois é, aproveitando essa pegada, essa discussão, quero aproveitar para divulgar o livro do meu grande amigo lá de Pombal, Luizinho Barbosa, né? Eu acho que Pedro conhece, lançamos né? Em João Pessoa figura fantástica. Livro. Esse livro aqui, pessoal, é essencial para qualquer pesquisador que queira estudar um pouco sobre o reizado, né, lá na região de Pombal. Esse trabalho aqui ficou fantástico. Ele conseguiu reunir, inclusive, as partituras musicais dos cantos. O material acompanha um CD, né, também, com os cantos, inclusive pessoas que já não estão mais por aqui. Ele conseguiu fazer algo absolutamente completo aqui para quem quer estudar os reinados lá de Pombal. Então, assim, é um livro que vale muito a pena. Você que gosta da pesquisa folclórica, enfim, é um material que vale muito a pena você adquirir. É só entrar em contato, né, com o Luizinho Barbosa através das redes sociais. A família de Luizinho é uma coisa impressionante, porque Luizinho é pai de Elon, né, Barbosa, que é outra pessoa. Elon, nós fizemos um programa aqui com Elon, né? Elon é dos meus tempos de UFCG lá em Sousa, só que ele abandonou o curso de Direito e tudo, e está vivendo de música hoje. Elon eu disse Elon já vai embora, né? Porque é um artista também fantástico, completo, né? Aproveitar o momento de divulgação. Gente, Júnior Misaki está publicando seu novo livro, né? Então já a gente vai trazer também o Júnior Misaki para cá novamente. E eu aproveito para divulgar os dois trabalhos de maior destaque, né, do Júnior Misaki. Vem se destacando muito na área de literatura infanto-juvenil, é um autor daqui de Patos, professor, vem desenvolvendo inclusive parcerias com Maurício de Souza, agora recentemente, né? Maurício de Souza, outros dois dubladores brasileiros, é de Patos e vem tendo um destaque muito grande na área da literatura infanto-juvenil, então procura adquirir esse material também do Júnior Misaki. Divulgar também, pessoal, nosso querido professor José Carlos publicou recentemente, né, o seu livro Múltiplos Olhares para a Homoafetividade no Ambiente Escolar. Esse material parte de uma concepção de um tema muito difícil de se trabalhar. Falta material para se trabalhar as questões da homoafetividade no ambiente escolar, principalmente quando se fala da relação professor-aluno, aluno-professor, né, os casos de homofobia nas escolas. Então, é um material também essencial. Escritor, professor do município e do estado, olha a seiva, né, de grandes talentos aqui na região, né? E aproveitar para divulgar também o novo livro do Aurélio Filho, né, o HQ sobre Derrés Isabel da Loca, foi lançado sexta-feira lá na Fundação Hernandes Sátiro, tá bom? Esse aqui é o meu, mas como eu conheço a Aurélio é um grande amigo, eu vou passar esse aqui para o Pedro, viu, Aurélio? Então, vou passar isso aqui para o secretário de Cultura do Estado. Esse material foi lançado sexta-feira, né, para você levar lá para João Pessoa. Foi lançado sexta-feira agora. O outro material dele foi sobre Jackson do Pandeiro, que também história em quadrinhos, e lançou recentemente. Para você ver, Pedro, que o pessoal aqui em Patos tá brincando não, viu? Produção cultural a todo vapor, viu? Rapaz, sempre tive essa certeza. E sobretudo na área da literatura. Né? A Paraíba é um epicentro aqui. A gente tem gente indo para os jabutis, para os Kindles, para os prêmios literários do Brasil afora, para a Feira de Paraty. E isso mostra, né, demonstra, na verdade, o potencial que a gente tem. Voltando ao tema dos ciganos e conectando com o da literatura, nós estamos realizando
lá na comunidade cigana de Souza, uma série de oficinas de escrita criativa, né? Então a gente teve a Aline Cardoso recentemente, a gente vai ter Bruno Ribeiro, Bruno Gaudêncio, né, que são escritores que estão na cena nacional, inclusive, e uma vez por mês esses escritores irão para Souza para trabalhar com a juventude cigana a preparação para a redação do Enem. Então, a partir da escrita criativa, a partir da contratação de artistas, a gente está fomentando que essa juventude ela se abasteça de conhecimento para enfrentar aí em novembro as provas do Enem, né? Pois é, e o Bruno é uma figura fantástica. Ele participa, inclusive, do documentário sobre a Lírio, né, que a Funes vai lançar no próximo mês. Ele fez um trabalho sobre escritores regionais. E o Bruno, ele atua em diversas áreas. Múltiplo, né? É um múltiplo artista, certamente. Pois é, hoje você esteve reunido na Fundação Hernando Sátiro com diversos artistas, produtores, gestores, secretários, enfim. Vamos falar um pouco sobre a Lei Paulo Gustavo, né, sobre os editais que estão chegando. Como é que a Secretaria de Cultura do Estado, Pedro, está se preparando para essa quantidade de editais, os volumes de recursos? Queria que você falasse um pouco sobre a preparação da Secretaria de Cultura do Estado para esses editais. Bom, nós temos um planejamento muito bem estruturado. Esse planejamento ele foi iniciado logo no início da minha chegada na Secretaria e tanto tem sido bem executado e estamos dentro do que foi pensado, que a Paraíba esteve ali entre os 4 primeiros estados a receber os recursos. Então o dinheiro já está na conta, né? Quais são os passos posteriores? Nós temos feito uma série de escutas nas regiões, já fizemos essas escutas virtualmente, fizemos 15 encontros setoriais com todos os segmentos, tanto os segmentos artísticos, teatro, música, dança, circo, literatura, artes visuais, entre outras, como também os segmentos socioculturais, né? Pessoas de matriz africana, comunidades ciganas, quilombolas, indígenas, né? Pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAPN+. Então, todo o nosso processo referente à Lei Paulo Gustavo é pautado no diálogo, né? Fizemos 4 reuniões do Conselho Estadual de Política Cultural nesse período para discutir e validar tudo aquilo que a gente tem colhido junto à sociedade civil, de modo que o que nós trazemos hoje aqui a Patos é uma série de informações sobre como os artistas poderão se apropriar desses recursos. Como eu coloquei lá no início, o dinheiro da Lei Paulo Gustavo vai ser regionalizado, os investimentos serão regionalizados. E Patos, a regional de Patos, as 17 cidades, já tem esse recurso garantido. O trabalho agora é os artistas se apropriarem das informações, e aí eu queria reforçar isso, né, com os artistas, os produtores culturais aqui da 6ª Regional, dizer para vocês que a gente vai ter um edital aqui de aproximadamente R$1.600.000. E esse recurso já é da 6ª Regional de Cultura. O trabalho que vocês vão ter agora é elaborar os projetos para fazer essa disputa, né? E é importante ressaltar também, o projeto de Patos não concorre com o projeto de João Pessoa, não concorre com o projeto de Campina Grande, concorre só com os projetos da 6ª Regional. Então são movimentos que o governo do estado empreende no sentido de fazer o dinheiro ficar aqui, né? Vamos terminar essa rodada de diálogos. Vamos voltar para João Pessoa no dia 18 de julho, onde a gente realiza também um grande seminário, o primeiro seminário paraibano de incentivo à cultura, para trabalhar lá a Lei Paulo Gustavo, evidentemente, mas vamos ter uma discussão mais aprofundada sobre o programa ICMS Cultural. É um programa que permite aos empresários, às empresas, alocarem parte do seu ICMS em projetos culturais, associar suas marcas a esses projetos, fazer exploração de marketing, né, a partir desses patrocínios. E nesse dia 18 a gente também recebe Newton Menezes, que é o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, que vem falar sobre a Lei Rouanet, né? Terminada essa série de discussões, a gente vai iniciar propriamente a preparação do processo de publicação e abertura de inscrições dos editais. Então a gente estima que em agosto os editais estejam publicados e entre agosto, setembro e outubro a gente selecione e inicie os pagamentos dos projetos. A ideia é fazer isso quanto antes, porque vem a Lei Aldir Blanc II também, né? Sim. Então a gente está tentando ganhar tempo para que tudo aconteça de forma muito tranquila, planejada e sem atropelos.
Os editais com a pandemia, Pedro, eu tenho a impressão que é um caminho sem volta, né? Então, a partir de hoje, eu acho que não vai ter como fazer diferente, né? Eu acho que para a área cultural, os editais representam um caminho sem volta. Né? Porque, Deusimar, o edital ele é a forma mais republicana e transparente de você tratar o recurso público. Antigamente, e não muito antigamente, era comum, por exemplo, primeiro você escolher, né? Cabia ao gestor escolher quem não ia ser beneficiado. Esse era um ponto. O segundo é que a forma de tratar o dinheiro público era totalmente sem parâmetros, e sem critérios e sem controle. E eu falo literalmente tratar, né? Porque hoje, por exemplo, se você for contratado pelo poder público, você precisa cadastrar uma conta bancária, né, ser cadastrado como credor para o dinheiro então sair da conta do tesouro e ir para a sua conta. Antigamente era o dinheiro vivo, né, como se diz. Então, assim, o edital é a forma mais republicana, transparente e isônoma de você tratar o recurso público. Ele é regra, né? E eu acho que cada vez menos ele será uma exceção. A pandemia, a Lei Aldir Blanc, agora a Lei Paulo Gustavo, depois a Lei Aldir Blanc II, eu acho que elas vão sedimentar essa regra, sobretudo nos pequenos municípios que não têm o hábito de lançamento de editais. E isso é bom para o gestor, inclusive, para ele não ser acusado, né, por A ou por B de que está favorecendo fulano e não ciclano. Então, o edital ele ajuda a eliminar esse tipo de situação de direcionamento do investimento e, ao mesmo tempo, profissionaliza o segmento, porque as pessoas vão precisar adquirir conhecimento, se não, contratar um profissional que possa fazer isso por ele, e com isso você vai estruturando toda uma cadeia produtiva do setor. Então, acho que é irreversível. E até bem mais democrático do que a própria Lei Rouanet, né? Porque a Lei Rouanet, muitas vezes, ela pesa muito para aquele artista que já tem nome, né? Isso. Aquela empresa termina meio que favorecendo aquele artista que já tem um grande nome. Né? Agora, eu acredito que esse novo momento do Ministério da Cultura, é importante também se registrar isso, a gente tem um Ministério da Cultura novamente, né? Que ótimo. Nesse momento, eu percebo que o esforço dos colegas do Ministério é no sentido de fazer essa legislação ser o mais democrática, acessível possível. E esse esforço tem sido também o nosso aqui na Paraíba, na medida em que a gente lança um programa que, guardadas as suas proporções, é similar ao que a Lei Rouanet propõe, que é o empresário que tem que pagar o tributo estadual de toda sorte, ele vai ter que pagar o que hoje a gente chama de CMS, né, mas daqui a alguns anos a gente vai chamar de IBS, ele tem que pagar. Qual é a opção que é dada a ele? O Estado abre mão de receber o tributo, e o empresário, a empresa, o grupo empresarial aporta o recurso em algum projeto que ele compreenda como sendo convergente com o conceito, a filosofia, a política da empresa. O que é que a gente está tentando fazer para tornar isso o mais democrático possível? Nós não vamos trabalhar somente com as grandes empresas, com a Claro, com a TIM, com a Petrobras, com a Energisa, não. Elas também entram, mas não só elas. Então, por exemplo, se você tem uma pequena rede de supermercados aqui em Patos e eles mensalmente recolhem 10 mil reais de ICMS, esses 10 mil reais que ele está recolhendo, ele pode colocar num projeto cultural. Então, por exemplo, uma publicação como essa, se o escritor, se o artista, ele tiver um vínculo, uma facilidade de acesso àquela empresa, ele pode também ser um agente indutor daquela empresa para que ela entre nesse programa. Então nós estamos trabalhando tanto com empresas que faturam e recolhem milhões por mês, mas também estamos trabalhando com os pequenos, desde que ele tribute com base no lucro real e lucro presumido, que é justamente aquele pessoal que está para além do simples nacional, né? Então é uma ação que tanto vai impactar eventos de grande porte, que podem trazer grandes bandas para João Pessoa, festivais de música internacional, como podem fomentar a publicação de séries de HQs no sertão da Paraíba. Sim. Então, nosso trabalho tem sido esse, nesse momento, colocar esse programa de pé
e, sobretudo, convencer os empresários a entrarem nele, porque todo mundo ganha, né? O projeto do ICMS Cultural, né, assim, ele já está desenhado, está funcionando, precisa de aprovação da Assembleia Legislativa. Em que pé está o programa de ICMS Cultural? Certo. A base legal do programa é a Lei 10.325, que criou em 2014 o Sistema Estadual de Cultura. E quando essa lei criou o Sistema Estadual de Cultura, ela vai estabelecer que um dos mecanismos de fomento e incentivo desse sistema são os programas de incentivo fiscal ao setor cultural. Então há uma previsão legal. O que o governador João Azevedo fez foi criar um decreto regulamentando essa previsão legal. Então esse decreto ele cria esse programa novo, o ICMS Cultural, e posteriormente a isso nós publicamos uma instrução normativa, que é justamente a instrução normativa que cria os parâmetros de funcionamento desse programa. Né? E o programa, é importante dizer, ele se divide em duas fases. A primeira fase, que é a vigente, é o cadastramento das empresas interessadas. Então, para a empresa poder aportar, ela tem que fazer uma adesão ao programa. Então, empresas como a Claro já fez, a Claro Internet Móvel, a Claro Telefonia entraram. Nós temos a Tintas Lux de Campina Grande que entrou. Temos outras empresas em processo de adesão também. E a gente tem dado esse período, né, para o programa começar a ter as empresas dentro dele. E num segundo momento, a gente vai abrir uma chamada de projetos. Então, imagine uma esteira em funcionamento, né? O projeto chega, entra nessa esteira, recebe a análise, a autorização de captação e vai para a captação. E é um fluxo contínuo, até a gente atingir o teto que a lei prevê para a renúncia fiscal, né? Então é um grande piloto que a gente está fazendo agora. O programa está funcionando, primeira fase, cadastro das empresas, adesão das empresas, e a segunda fase, que a gente estima ainda em julho, abrir essa chamada para receber os projetos para captação. Então é até uma boa, né, você pegar, por exemplo, um município como Patos, pegar ali, por exemplo, as 5 empresas que mais pagam o ICMS e os próprios movimentos culturais, os coletivos, né, Coletivo Espinho Branco, Coletivo de Réis, enfim, meio que dá essa incentivada para que essas empresas conheçam um pouco mais do programa. Né? Exatamente. O funcionamento do programa também vai ter essa corresponsabilidade do segmento social, dos produtores culturais. Qual seja, você para submeter o seu projeto, ele já precisa vir com uma carta de interesse da empresa. Então, o trabalho de convencimento ele já vai estar acontecendo antes do projeto chegar. Então, você, por exemplo, o Aurélio, né, ele quer lançar a 2ª edição dessa revista. Ele vai buscar a empresa vai dizer, poxa, Aurélio, topo entrar. Então a empresa já se cadastra, adere ao programa e emite para ele uma carta de intenção de incentivo. Com essa carta, ele submete à secretaria, a secretaria chancela. E ele volta para fazer a captação na empresa. Então, são múltiplas responsabilidades. A nossa responsabilidade de chancelar os projetos que se enquadrem efetivamente no programa e a responsabilidade do artista de fazer essa articulação junto à iniciativa privada. E a gente reforça, não estamos falando só de Petrobras, Claro, TIM e grandes empresas. A gente está falando de empresas extremamente acessíveis, né, para os artistas, sobretudo do interior do estado. Nessa primeira fase, só pessoa física ou está entrando MEI também? Como é que... Para submeter projetos, Sim. Todo mundo submete. Só não pode poder público. Sim. Né? Então, pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado com e sem fins lucrativos. Há um parâmetro de valores, então pessoa física pode captar até R$200 mil, pessoa MEI e mais um perfil de pessoa jurídica é um valor. Então são 3 faixas de valores, né? Quando você se trata de uma sociedade limitada, aí você chega no Sim. valor de R$1,5 milhão, que é o teto, né? Os projetos eles custam até R$1,5 milhão e cada empresa pode investir por projeto R$750 mil. Você tem ideia hoje de quanto é que está o tempo de resposta disso entre cadastramento da empresa e autorização de captação de recurso? Veja só, a gente num primeiro momento está fazendo o cadastramento de empresas apenas. E nessa fase, nós temos um cronograma, a gente vai recebendo. Aí naquele dia a comissão se reúne e chancela. E assim a gente tem um calendário até dezembro de recebimentos de cadastramento de empresa. Mas o período de cadastramento ele não se encerra. Ele fica aberto a todo tempo. Qualquer empresa que quiser se cadastrar pode se submeter ao programa. Muita coisa boa acontecendo, né, Milena? O governo do estado, na área cultural, vem tendo um destaque
gigante, não só em relação à Secretaria de Cultura, mas também os outros órgãos, né? Dado o crescimento. Eu tenho a impressão, Pedro, a gente sempre conversa com Milena sobre isso, que as pessoas elas estão mais interessadas na parte cultural, né? Eu acho que, e não só a partir de uma questão só, eu acho que é o artesanato, é a música, a gente foca muito na música, né, como indutor de processo cultural, mas eu acho que tudo, hoje em dia, eu sinto isso enquanto professor, enquanto membro de uma instituição cultural, eu estou sentindo isso, que a sociedade ela vem mais interessada nisso, né? Se a gente fizer uma pequena regressão histórica, eu acho que o processo de pandemia ele quebrou muitos paradigmas, né? Eu acho que talvez tenha sido uma mudança de chave no consumo cultural. A pandemia levou muitas pessoas... A gente sempre usa aquele velho jargão, né? A cultura foi a primeira a parar, foi a última a voltar, e o que seria das pessoas se não fosse a arte? Poderia soar pretensa essa frase. Poderia soar pretensa essa frase se nós considerarmos artes, as artes clássicas, as belas artes. Mas quando a gente está falando de arte, eu estou falando de tudo o que se produz. Tudo o que se produz do ponto de vista estético, né? Então, isso é fato. Você pode pegar o que foi o sertanejo, a música sertaneja nessa pandemia. As lives, elas começaram modestas e caseiras e terminaram extremamente profissionalizadas. Então, todo o mercado fonográfico foi impactado. O sistema de streaming, se você pegar os ganhos da Netflix, do Spotify, do Deezer, da Prime Video, foi boom, foi, sabe, isso em tudo. Você pegar a Magazine Luiza, a forma como eles conseguiram se adaptar para online, as ações na Bovespa foram uma das ações que mais cresceram. Então, invariavelmente, isso trouxe impactos para o setor cultural. E eu acho que a gente sai da pandemia mais sedento por arte, por entretenimento, por tudo o que nos ajuda a nos tranquilizar, né? E eu acho que a prova material disso foi esse São João. Esse São João foi absurdo em termos de consumo. Eu tive no São João de Monteiro, não cabia gente. Eu tive no São João de Santa Luzia, extremamente lotado, assim, muito bem organizado, evidentemente, mas muita gente. O São João de Campina fechou as portas, não coube. Bananeiras travou, não coube. Dona Inês, uma cidade pequenininha do Brejo Paraibano, repleta de gente. Então, é uma mudança de paradigma do consumo. E na medida em que você amplia o consumo, você vai precisar de mais oferta, né? E aí eu acho que é onde essas leis de incentivo elas entram também. Bora ofertar possibilidades para o povo, né? Bora ofertar livros, vamos ofertar revistas, vamos oferecer espetáculos, shows musicais, filmes. A Lei Paulo Gustavo é isso, vamos fazer filme, né? Então, eu sou, você deve notar, eu sou um entusiasta, né? Mas acho que sim, a gente passou por uma pandemia, essa pandemia mudou muitas coisas na nossa sociedade, transformou paradigmas, quebrou paradigmas e somado a isso, tem muitos fatores, né? Mas temos um Ministério da Cultura, gente. Temos um governo progressista que acredita na política pública de cultura. Nós temos agora na gestão do Estado também, nesse pós-pandemia, né, literalmente, agora a gente pode pensar, planejar. Então, tudo isso está imbricado, né? E eu fico muito feliz de poder estar vivendo esse tempo nessa condição de gestor, porque tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa boa para a gente fazer, e acho que tem um público ávido por receber, né, propostas, projetos, ações, provocações, né? Então, eu fico muito feliz, sou um entusiasta desse novo momento. E vai acontecer, né? Eu estava conversando hoje com o secretário de Cultura aqui do município, Pedro Leitão, e há conversas intensas entre a Prefeitura e o Governo do Estado, né, diretamente entre o prefeito de Patos e o governador, em relação à conclusão do teatro. Então, o Governo do Estado já garantiu um aporte de 5 milhões de reais para a conclusão do teatro. É uma obra difícil, é preciso dizer, né? Porque as redes sociais simplificam muitas vezes as coisas, né? Um teatro não é uma coisa simples. A acústica de um teatro é uma coisa
perigo difícil, você né? fazer e ter que fazer de novo. E lembrando que é um projeto que foi feito há 12 anos atrás. Exatamente. Né? Então, assim, é um projeto dificílimo, mas, assim, existe um esforço. Por exemplo, poucas pessoas aqui em Patos sabem que houveram 3 licitações sem que nenhuma empresa fosse habilitada para a parte estrutural. São as licitações desertas, né? Então assim, mas eu vejo as pessoas se reunindo, eu vejo esse trabalho acontecendo. Pedro, a gente está chegando na reta final da entrevista, mas eu queria apimentar um pouquinho aqui a conversa da gente, fazendo uma coisa que eu sei que é impossível, né? A galera sempre diz assim, mas vamos separar a pessoa do cargo que ocupa. É muito complicado isso, né? Mas eu queria te ouvir um pouco. Houve uma grande polêmica, né, esse ano, e eu acho que não é nem só desse ano, em relação às atrações musicais nos grandes eventos. E você, como secretário de Cultura, certamente você acompanhou, você deve ter sido provocado a emitir sua opinião sobre isso. Eu até acho que esse debate, né, sobre os estilos musicais nas festas regionais nem é novo. Eu acho que isso todo ano ele acontece. Agora, eu acho que esse ano, aquele episódio envolvendo o Flávio José e o Gustavo Lima, eu acho que a impressão que eu tenho é que furou a bolha. Então, isso ganhou um destaque nacional, mas todo ano era discutido aqui. Né? Como é que a Secretaria de Cultura, houve uma discussão no âmbito institucional, tem uma lei agora que está sendo discutida lá no Congresso, que é a lei Luiz Gonzaga, né? Eu não tive acesso ainda ao teor da lei, mas assim, a Secretaria de Cultura do Estado acompanha, e do ponto de vista institucional pode-se fazer muito pouco, né, sobre isso. Queria te escutar sobre essa questão. Difícil separar o pessoal do institucional, mas a minha leitura, assim, sendo muito franco, né, na análise, primeiro dizer que o governo do Estado, ele entrou nesse São João de uma forma inédita, do ponto de vista do investimento. Um investimento de mais de 18 milhões de reais, mais de 50 municípios impactados, inclusive o município de Patos. Em relação à programação, é importante dizer, quando nós sentamos com o governador e com a Procuradoria-Geral do Estado para esboçar o decreto que regulamenta essas parcerias, nós retiramos de cena a possibilidade de pagamento de cachê. Então, cabe aos municípios a contratação dos artistas. O recurso do governo do estado não banca cachê. Banca o som, a luz, o palco, o camarim, a hospedagem, a alimentação, a infra para que a festa aconteça. Mas cachês fica sempre sob responsabilidade dos municípios. Bom, dito isso, né, qual é a minha leitura? Paraíba é um estado que tem 223 cidades, certo? Dessas 223 cidades, 7 cidades optaram por transformar os festejos juninos num evento de massa, que são, vindo de lá para cá, Santa Rita, Campina Grande, Bananeiras, Monteiro, Santa Luzia, Patos e Souza. O que é que há em comum nessas cidades? Por exemplo, há uma parcial privatização do espaço público como estratégia de subsidiar parte do evento. Então você vende uma área VIP, você vende um camarote e o recurso que você recebe custeia parte do evento. E por que você chega nesse patamar de tomada de decisão? Porque o custo da festa já ultrapassou as possibilidades que a prefeitura teria de sozinha arcar. Por quê? Porque você está trabalhando com artistas de renome nacional e internacional, né? E aí eu nem entro nessa discussão de juízo de valor do que cabe e o que não cabe numa festa de São João, da mesma forma como eu não faço essa discussão em relação ao Carnaval Multicultural do Recife. O Carnaval de Recife, você vai ter Araqueto tocando no palco, você vai ter Emicida. Eu fui para Emicida tocando no palco. E é isso. São opções, porque a festa se tornou entretenimento. E assim, a minha análise, ela sempre vai ser uma análise que vai considerar as variáveis que permeiam. Eu estive em Monteiro eu assisti Iguinho e Lulinha. É uma dupla nova aí de adolescentes
que estão em... Né, ela apontou para você, viu, Milena? No Dupla Nova de porque adolescentes. ela concordou comigo, ela conhece. Eu acho que é sertanejo, talvez, ali. Eu não consigo esteticamente conceituar, porque também esses meninos estão fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Fazem música de TikTok, fazem música sertaneja, fazem a sofrência, né? Cabe tudo num show daqueles. E ao mesmo tempo eu vi uma Valquíria Santos no palco. Valquíria Santos é memória afetiva, né, da nossa geração. Assim, você pegar Magníficos lá no início, né? Então, para conseguir fazer essa festa, evidentemente a prefeitura teve que buscar artifícios, né, para conseguir custear. Então, assim, eu não acho que seja demérito, sobretudo pelo fato de que eu colhi uma fala de uma senhora lá em Monteiro. Ela estava vendendo salgado, mas não era uma estrutura de carro, food truck, como vocês têm aqui, fantástico, né? A pracinha toda cheia de food trucks, todo tipo de comida. Era uma mesinha de plástico com um vidrinho em cima e os salgadinhos, muito simples. E aí eu estava conversando com ela, falei, é gente, né? Ela, meu filho, vem gente de Sertânia, vem gente de não sei o quê, vem gente de todo lugar daqui, da região. Eu falei, e a senhora tira alguma coisa? Ela disse uma frase para mim que é muito, representa muito isso. Ela falou, meu filho, para quem trabalha no informal, isso aqui é o nosso 13º. É isso aqui que paga as contas de quem não tem um emprego formalizado. Então, eu percebo a festa na dimensão simbólica e eu sei da importância que tem a valorização dos artistas que fazem um forró tradicional, mas eu não ignoro também a potência da festa enquanto um ativo econômico. E essas grandes festas movimentam muito a economia. Eu estive em Dona Inês, que é uma cidade pequena, 10 mil habitantes, e a minha esposa foi fazer a unha e não conseguiu. Não conseguiu fazer a unha, porque naquele dia todos os salões de beleza estavam reservados. Então você veja que há várias camadas nessa discussão, e eu acho que seria... uma desonestidade intelectual de minha parte fazer uma análise numa perspectiva estética de um fato que, diga-se de passagem, não foi responsabilidade do artista de fora. Foi uma irresponsabilidade da condução da produção do evento. Se você vai fazer 1 hora, 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, você pode dizer que quer. Agora, cabe à produção do evento dizer se pode. Né? Então, quer dizer, se você teve um artista, o Gustavo Lima, dizendo que queria tocar 2 horas e meia, e um produtor do evento chegou para Flávio José e disse, amigo, termina aí porque o rapaz vai cantar 2 horas e meia, honestamente, esse é um problema que a produção tem que ter resolvido na hora ali. Não resolveu e gerou tudo isso, e acho que é legítimo que gere, acho que é uma discussão que merece ser discutida. Qual é o papel do forró tradicional no São João, qual é a perspectiva desses festejos, para onde esses festejos vão caminhar, o que é que isso pode impactar, o que é bom, o que é ruim. Mas a preço de hoje, eu honestamente não vejo como um demérito se as prefeituras escolhem dar essa proporção. Agora, sim, a minha análise garantam infraestrutura para tal, porque a gente sabe que tem cidades que estão abrindo a festa, abrindo a programação e chega uma hora que a cidade entope. Você nem entra e nem sai. Tem vários casos de festas que a cidade parou, você não entrava nem saía. Então, você que tocou no assunto, se deixar, eu vou embora. Mas isso é bom porque que bom que as pessoas estão discutindo, né? E que bom que nós vivemos numa sociedade em que esse tipo de debate ele é colocado, né? Eu só me preocupo em relação à lei, porque quando a gente embarca no âmbito jurídico, é muito complicado isso, né? Porque se você coloca que a prefeitura ela vai ser obrigada a 80% dos valores recebidos ser direcionado a atrações locais, isso por força de lei, por exemplo, isso pode ter um efeito praticamente nulo, porque grande parte do São João, desses grandes eventos, já são parcerias público-privadas. Então, se você aplica 80% desses recursos em cima de uma lei baseada só em recurso público, você não tem como criar uma lei dizendo onde a iniciativa privada vai... É delicado. Então, é muito complicado. Eu entendo isso, o sentido, eu entendo o conceito, eu entendo o que se busca fazer, mas talvez esse é o grande desafio da política pública, é você tentar resolver o problema já alcançando o problema e não a raiz daquilo que gera, né? Então,
É um processo de formação estética, artística, é um processo de acesso ao que se produz. Então, do ponto de vista de Secretaria de Cultura, eu prefiro focar naquilo que eu consigo fazer. E fizemos. O São João na Rede foi um projeto que era um caminhão que se transformava em palco, botou 100 forrozeiros da Paraíba com cachês dignos para circular. Então a gente chegou em cidades como Dona Inês, Bom Jesus, que fica aqui na divisa com o Ceará, menos de 3 mil habitantes, Serra Grande, que fica no Vale do Piancó, com menos de 4 mil habitantes. Então a gente proporcionou que a população daquela cidade, poxa, olha só, tem outras opções também, né? Claro. O Forró dos Namorados aqui da Funes foi um sucesso. Exatamente. Lotou o terreirinho do forró. O Estado é muito difícil dele competir com o mercado, sobretudo fonográfico. E a gente tem que ter o cuidado para não dar um passo de autoritarismo nisso, né? Só pode isso ou só pode aquilo. Há outras possibilidades democráticas, republicanas, que a gente pode experimentar. E, claro, por exemplo, eu acho que a Secretaria de Cultura, diante de tudo isso, pode propor um seminário, né, sobre os caminhos dos festejos juninos, a profissionalização do festejo, onde é que a tradição se insere, como é que a gente conseguiria pensar isso, convidar os gestores para refletir junto. Esse eu acho que é o nosso papel, mas jamais seria um papel de criminalizar ou de dizer que é um demérito, de hipótese alguma. Conversar sempre é muito bom, né, sobre isso. Pessoal, nós estamos chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje. E eu queria que você, antes das considerações finais, Pedro, você desse um recado especificadamente para os artistas de Patos, do Sertão, da Paraíba, que estão nessa expectativa dos editais. E aí é um recado do secretário de Cultura do Estado da Paraíba. O que é que esses artistas eles devem fazer já a partir de agora, no âmbito da organização? Eu queria que você desse esse recado para os artistas e aí você já poderia fazer também as suas considerações finais. Queria dizer para você que é artista que a Lei Paulo Gustavo ela não veio para inventar nada. A gente sabe que o sertão é um grande canteiro de flores. Aqui brotam flores de todas as espécies, de todos os matizes. O que a gente quer é que vocês preparem os produtos de vocês para disputarem os editais, certo? A gente já sabe que a produção acontece, está aqui. A prova cabal está aqui, né? Uma produção literária riquíssima que o Sertão colocou no mundo. O que a gente quer é potencializar isso. E a gente potencializa isso através de projetos culturais. Então, busquem saber como elaborar projetos. Se vocês não têm esse domínio, busquem quem saiba fazer, porque é possível você remunerar alguém para fazer esses projetos. E se preparem. A gente tem aqui na Regional de Patos 3,5 milhões a serem investidos tanto pelo governo do estado quanto pelas prefeituras. E assim como na Regional de Patos, cada regional vai ter o seu quinhão também na Lei Paulo Gustavo. Então, o compromisso do governo do estado, do governador João Azevedo, é garantir que o recurso chegue. O compromisso de vocês, artistas, é demandar esse recurso. Então, fica aqui já essa dica, né? Os editais vão ser lançados em agosto. Vocês têm daqui para agosto, e ainda pegando o período de inscrição dos editais, para submeter os projetos. A Lei Paulo Gustavo, ela foi pensada inicialmente na pandemia, né? Como uma estratégia de mitigar os impactos. Estamos num período pós-pandemia, mas ainda assim é possível perceber e notar os desafios que a produção cultural tem para florescer, para, né, se alavancar. Essa lei chega para isso, para alavancar o trabalho de vocês. Bacana, né? Eu quero agradecer muito a tua participação, Pedro, no programa Funes Cultural de hoje. É muito bom quando a gente percebe que tem uma pessoa que é apaixonada pela cultura, a gente percebe pela tua fala. E assim, eu acredito muito nas políticas públicas culturais. Te ver com essa camisa, né, do Prima é uma alegria, né, porque isso é uma política pública que funciona. Entrevistamos a coordenação do Prima recentemente aqui no programa Funes Cultural e é um dos projetos que eu digo assim, que funciona. Assim, é impressionante. Onde eu chego eu falo bem dessa política pública. Quantas e quantas pessoas hoje estão vivendo profissionalmente de música a partir do Prima, aqui em Patos, na Paraíba, fora do Brasil inclusive, que foram alunos do Prima. Então eu sempre digo, acreditem, né, nessas políticas públicas, e eu agradeço muito a tua disponibilidade e a tua participação. Eu que agradeço, Deusimar, deixar um abraço a Milena, a todos os que fazem a Funes, a TV Sol, e mandar um abraço também para Milton Dornelas, que é o coordenador do Prima e que neste momento está em Londrina,
no 43º Festival Internacional de Música de Londrina com um quinteto de cordas lá de Catolé do Rocha. Então a gente está pegando essa turma e começando a colocar para fora da Paraíba. Temos perspectiva de ir para Portugal ainda esse ano. O Prima está passando por uma reformulação, teremos novidades em breve e estamos à disposição sempre que você nos convidar. Temos muita coisa aí para tratar, mas certamente será pauta aí para outros convites e outras entrevistas. Pois é, estamos chegando ao final do programa Funes Cultural de hoje. Lembrando, né, Funes, agenda lotada, gente, no mês de julho, próximo dia 21, primeira edição do Funes Rock Festival, lá no Terreirinho do Forró. 3 super bandas, né, galera já vai se preparando já. Primeira edição do festival Funes de Rock, Money for Nothing, Renato Marinho e Budas Band, lá no Terreirinho do Forró. Bom, a galera já está atenta já à agenda cultural da Funes agora para o mês de julho, tá bom? Reuniões como a Seculta Itinerante, que aconteceu essa semana, saraus de poesia no final da tarde, teremos 2 agora no mês de julho, mais o Festival Funes Rock e uma série de outras iniciativas que nós estamos trabalhando, inclusive para lançar também a programação já do mês de agosto. Então, até a próxima semana com mais uma edição do programa Funes Cultural. Um abraço. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. Chegou o São João e o melhor raiar é aqui, na Central da Construção. Quer variedades de piso para sua casa? Aqui tem. E argamassa para garantir a qualidade na sua obra? Aqui tem. Tem torneiras de alto padrão? Aqui tem. Encontre louças com diversas opções e estilos? Aqui tem. Rapaz, aqui tem tudo em um só lugar. Vem pro arraiar da Central da Construção. Tem gente dizendo que dá pra aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente, e ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale, aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Artigos pra festas, bebidas em geral. Preço e qualidade, lá você vai encontrar. Destaque Embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo na capital do sertão. Eita, simbora! Líder no mercado de embalagens. Temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagens, a melhor da região. Chegou com tudo na capital do sertão. Destaque Embalagem, essa eu confio. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada,
Garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia.